Oi, gente. Estou aqui para falar hoje com vocês sobre como ajudar os nossos filhos a lidarem com a ira, a lidarem com a raiva, né? Isso geralmente é um momento muito desafiador para os pais, porque não sabem como lidar quando a criança está expressando a raiva dela. Então vamos lá que eu quero te ajudar com esse tema aqui hoje. Bom, você precisa saber de algumas coisas antes de eu te dizer o que fazer exatamente. Então, primeiro você precisa saber que a principal ameaça da vida do seu filho é não saber lidar com a raiva que ele sente. Porque se ele não souber lidar com essa ira, ela pode prejudicá-lo e até mesmo destruí-lo. A ira não tratada está relacionada a problemas atuais e futuros que seu filho enfrenta ou poderá enfrentar, desde notas baixas na escola, relacionamentos prejudicados e até mesmo a possibilidade de suicídio. Então, é de extrema importância que você entenda um pouco dessa questão da raiva para proteger de fato o seu filho hoje e no futuro, ensinando a lidar com essa raiva. Se seu filho aprender a lidar bem com a ira, ele vai ter grande vantagem na vida. A maioria dos problemas será evitada e o seu filho vai ter mais capacidade para usar a ira em favor dele, ao invés de permitir que a ira se volte contra ele. Bom, a ira é uma emoção pouco compreendida. Não sabemos ao certo por que a sentimos, nem como podemos expressá-la adequadamente, e também desconhecemos como lidar de forma diferente com as frustrações. Então, primeiro, entenda que a ira em si é uma reação humana absolutamente normal, nem boa, nem má. O problema é como lidamos com ela. Nós vamos ter bons resultados se ela nos energizar e nos motivar a tomar atitudes que antes nos faziam permanecer inertes. E nós teremos resultados ruins se nós descontarmos a nossa ira em cima das pessoas e agirmos de maneira agressiva. Se você não ensinar o seu filho, ele não vai saber que a raiva é apenas um sentimento, como qualquer outro. Sentimento esse que todos nós sentimos diariamente, dependendo das situações que nos acontecem. E, pior ainda, o seu filho pode entender que a raiva significa a retirada do amor. Ou seja, se quando o seu filho manifesta a ira dele, gritando, brigando, falando num tom desrespeitoso, né, batendo, mordendo, enfim, se em algum momento seu filho expressa a raiva dele e aí você para de falar com ele ou descarrega a sua raiva em cima dele, grita com ele, só faz aquele olhar de desgosto, de desaprovação, o seu filho pode aprender que as pessoas deixam de amá-lo quando ele fica com raiva. Gente, isso é uma coisa extremamente comum de acontecer. Essa não é a sua intenção. Muitas vezes, quando você fica brava com o seu filho porque ele está com raiva, você provavelmente quer ensiná-lo que essa não é a maneira adequada dele expressar a raiva dele, né? Mas as crianças não entendem as nossas intenções. Elas entendem as nossas atitudes. Então, por melhor que seja a sua intenção, você precisa ter atitudes melhores e mais adequadas que vão, de fato, comunicar a mensagem certa para o seu filho e ajudá-lo a lidar com a raiva que ele está sentindo. Porque se ele aprender que quando ele expressa raiva as pessoas deixam de gostar dele, isso pode ser bastante complicado para a vida dele. Vai aprender a reprimir essa raiva ao invés de lidar com essa raiva, né? Então, a gente precisa ensinar para as crianças que todas as emoções são ok. Todos os sentimentos são sempre bons. Mas o que fazemos com esses sentimentos pode não ser bom,
né? O que a gente faz com o que a gente sente pode não ser bom. Ou seja, sentir raiva é bom. Agora, retirar o amor ou manifestar essa raiva de muitas maneiras inadequadas e agressivas, isso não é bom. Então, a gente precisa ensinar às nossas crianças isso. Bom, o segundo ponto que você precisa entender é que a maneira que a ira se manifesta. A ira pode ser manifestada verbalmente ou através do comportamento. Ou seja, verbalmente é xingar, esbravejar, praguejar, reclamar, né? São maneiras que a gente tem de expressar a ira. E através do comportamento, bater, jogar objetos, né? Morder alguém. E nós temos o comportamento passivo-agressivo, que é justamente consequência da raiva reprimida. Então, se, por exemplo, o seu filho manifesta a raiva dele falando, né, xingando, falando num tom que os adultos acham desrespeitoso, é muito comum a gente virar e falar para a criança assim: quem você pensa que é para falar comigo desse jeito? Como você se atreve a falar comigo desse jeito? Nunca mais fala comigo desse jeito, entendeu? E aí o que acontece? Só sobram duas opções para a criança: reprimir a ira dela e não manifestar essa ira, né? Ou desobedecer. As duas são situações muito difíceis. Então, você precisa entender a forma real pela qual a ira pode ser controlada. E a maioria dos pais cometem o trágico erro de pensar que toda forma de manifestação de ira, de raiva, é condenável e passível de disciplina. Né? Então, se seu filho fala num tom agressivo com você, você muito provavelmente vai reprimi-lo, vai censurá-lo, vai dizer que não é para ele falar assim com você e pronto, acabou. Só que esse método não funciona e não traz nenhum benefício para as crianças, porque não ajuda ela a lidar com a ira de forma construtiva. Então, como consequência, ela continua incapaz de lidar com a própria ira e de controlá-la até a fase adulta, igual a gente, mãe e pai. Então, a gente precisa ensinar desde pequenos nossos filhos a lidar com a ira de modo correto. E o que você precisa entender é que não é possível eliminar a ira com castigos, com punições, com repreensões. Você não elimina a ira com castigos, com repreensões, com sermões, com punições. O que você faz é reprimir, fazer a criança reprimir essa ira. E quando a criança reprime a ira, a gente pode acabar forçando a criança a manifestar essa ira através do comportamento, o que é pior, concorda? É melhor a criança xingar do que a criança bater, entende? Né? E também temos a questão do comportamento passivo-agressivo, que como a criança não é permitida extravasar a ira dela, nem de forma verbal, nem através do comportamento, ela passa a emitir o comportamento passivo-agressivo, que é o quê? Ela manifesta a ira, mas de um jeito disfarçado. Como? Se opondo a tudo o que você pede, gosta ou espera. Entende? E aí ela leva isso para a vida dela, se opondo a todo tipo de autoridade, porque é a maneira que ela encontrou de conseguir extravasar a ira dela. Se você conhece pessoas que fazem isso, você pode entender quão sério isso é. E eu tenho certeza que você não quer isso para o seu filho. Mas antes que você pense, então vou fazer o quê? Vou deixar meu filho gritar comigo, me ofender, me xingar e não vou falar nada para ele extravasar a ira dele? Calma lá. Até o final desse vídeo, eu vou deixar claro para você o que é que você tem que fazer. Vou te mostrar um recurso super legal e ainda vai ter uma novidade para você no final desse vídeo. Então, continua me acompanhando aqui, tá bom? O primeiro passo é você entender que a raiva é um sentimento como qualquer outro
Só que o que a gente faz com o que a gente sente é o que importa, né? É o que a gente pode dizer que é bom ou ruim. E o segundo passo que você precisa entender é que castigar, reprimir, punir seu filho por estar com raiva não vai ensiná-lo a lidar com a raiva e não vai eliminar a raiva que ele está sentindo, ok? Então, o que a gente precisa é treinar as crianças com tempo, com calma, com paciência, para que elas aprendam a expressar a ira adequadamente. Bom, então quando o seu filho se mostrar nervoso, permita que ele expresse, manifeste a ira dele verbalmente. Isso pode parecer permissivo, mas não é. Lembre-se que crianças de qualquer idade manifestam a ira naturalmente e de forma imatura, claro. São crianças. E para educá-las a manifestar de modo adequado a ira que sentem, você não pode simplesmente se mostrar chateada, aborrecida com ela, forçando a parar. Se você agir assim, a ira será totalmente reprimida, resultando em comportamento passivo-agressivo. Se você quiser treinar os seus filhos a controlar a ira de modo maduro, você precisa permitir que eles a manifestem verbalmente, por mais desagradável que seja. Lembre-se, toda raiva é manifestada por meio de palavras ou de comportamento. Se você não permitir que ela seja expressada com palavras, a consequência será um comportamento ruim. E quando seu filho fala com raiva, não significa necessariamente que ele está sendo desrespeitoso. Pare e pense o seguinte: na maior parte do tempo, o seu filho te respeita? Se a sua resposta é sim, você pode perceber que agora que ele está falando com você desse jeito, por exemplo, ele está manifestando a ira verbalmente por causa de uma situação que o deixou irritado. Não sendo desrespeitoso com você, não te desrespeitando, porque ele te respeita, mas ele está com raiva, então ele não consegue falar de outro jeito. Percebe a diferença? E se ele está manifestando a ira verbalmente a você por causa de uma situação que o deixou assim, isso é exatamente o que você deveria desejar. Por quê? Porque quando seu filho terminar de extravasar toda a ira, você estará numa excelente posição para instruí-lo. Não tem como você ajudar o seu filho a mudar um comportamento sem antes ajudá-lo a lidar com o que ele está sentindo. Por isso que eu disse também anteriormente que não adianta você simplesmente reprimir, censurar a raiva que o seu filho está sentindo. Isso não vai ajudá-lo a mudar o comportamento dele. Ele precisa conseguir lidar com essa raiva para então sim melhorar o comportamento dele. Percebe? Muito bem. Concordo que não seja fácil ver o filho manifestando a ira e ainda se manter calma. Mas quando você se comporta dessa maneira, você está se forçando a amadurecer, está livrando a si mesmo e a sua família de problemas piores. Então controle-se quando seu filho expressar a ira verbalmente e mantenha-se ali calma e firme para conduzi-lo nesse treinamento de aprender a lidar com a própria raiva. Depois de uma explosão de raiva, aproveite o momento para ajudar o seu filho a lidar com ela. Então, logo a situação se estabilize, sente-se com ele e faça esses 3 pontos que eu vou te falar a seguir. Primeiro, quando seu filho se acalmar, diga para ele que você não vai condená-lo. Em especial se ele manifestou a ira contra você ou contra alguma outra pessoa, ele pode se sentir muito culpado pelo que fez e não expressar mais os sentimentos dele. Então, parte do treinamento é dizer que você o aceita como pessoa e que sempre quer saber como ele está se sentindo, independente do que seja. Independente se ele está feliz, se ele está triste ou se ele está
profundamente enraivecido. Sim, para que você mantenha essa porta aberta, na qual o seu filho pode expressar para você qualquer sentimento. Segundo passo, elogie seus filhos pelas atitudes corretas. Elogios verdadeiros, sinceros, pelas atitudes corretas. Diga, por exemplo, você deixou claro que estava bravo. Isso é muito bom. Ou, você não descarregou a ira no seu irmãozinho, não jogou nenhum objeto. Simplesmente disse que estava chateado. Mencione tudo aquilo que seu filho acertou. A manifestação da ira contra você indica que ele adotou algumas atitudes corretas e evitou outras incorretas. Outra sugestão seria você dizer: obrigada por me contar como você se sente. Seus sentimentos são importantes para mim. Vamos pensar juntos como podemos resolver isso. E o terceiro ponto seria ajudar seu filho a aprender um pouco mais de como ele pode lidar melhor com a ira. Em vez de você, naquele momento de caos, que ele está com raiva manifestando a ira, você dizer: não fala assim comigo. Espere esse momento em que ele está calmo, em que você já o elogiou pelas coisas certas que ele fez, de que você já disse que ele não será castigado por isso, porque você quer saber como ele se sente, e você está muito grata por vocês poderem ter essa relação de confiança na qual seu filho pode manifestar a ira para você. E diga: mas vamos fazer o seguinte, filho, de hoje em diante, nunca mais me chame daquele jeito, ok? Pedir é melhor que proibir. Então, ao invés de dizer: nunca mais me chame daquele jeito, diga: filho, eu não gostei. Eu sei que você estava irritado, mas eu não gostei do jeito que você falou comigo. Eu não gostei de tal coisa que você falou. Como que a gente pode fazer isso futuramente, né? É claro que dizer isso não vai garantir que ele vai deixar de cometer o mesmo erro novamente. Mas pode ter certeza que se você se mantiver constante nesses passos, quando seu filho for suficientemente maduro, ele vai ser capaz de lidar de uma maneira mais positiva com a própria ira. Você está treinando o seu filho para isso. Não espere que ele vá aprender na primeira aula, né? Nem a gente adulto sabe lidar com a raiva. Estamos tentando ensinar os filhos a serem melhores que nós. Então vamos ser pacientes conosco e com eles também. E por fim, para terminar essa conversa, quando você diz para o seu filho que você não gostou, né, do jeito que ele te chamou, para ele não te chamar assim novamente, você vai dizer para ele, então, como ele pode manifestar a ira de maneira adequada. E eu quero aqui te apresentar um recurso chamado a Roda da Raiva. E quem está aqui fornecendo este recurso é a minha loja parceira, @conexões. E no finalzinho eu vou falar para vocês mais sobre essa parceria, tá bom? Então, olha aqui quantas opções, né? Você pode apresentar um recurso como esse, por exemplo, para o seu filho. E dizer: filho, numa próxima vez, olha o que você pode fazer. Ao invés de xingar a mamãe, ao invés de gritar com a mamãe, você pode, olha, por exemplo, respirar fundo, né? Isso vocês já sabem, né? Respirar fundo, contar até 10. Isso é importante para ajudar a gente a se acalmar. Então, ensine isso para o seu filho também, tá bom? Você pode falar sobre o que você está sentindo. Não é? Muitas vezes a gente se sente aliviado só de falar para alguém como a gente está, não é verdade? Então, só do seu filho poder chorar e falar: mas eu não gostei porque aconteceu isso, né? Ele já vai também conseguir aliviar essa tensão. O que mais? Ele pode abraçar alguém. Poxa, gente, abraços são super importantes para nos ajudar na regulação emocional, assim como o choro. Abraçar alguém ajuda a gente a juntar os nossos pedacinhos que explodiram aí na nossa explosão de raiva e se reconectar.
Então você pode dizer, filho, você gostaria de um abraço? Percebe? Você pode até falar para o seu filho dar uns pulinhos. Esse recurso é muito interessante, porque você sabia que movimentar o corpo ajuda a gente a regular a maneira que nós nos sentimos? Tem gente, por exemplo, que quando está muito nervoso sai para fazer uma caminhada e quando volta mais relaxado. É exatamente isso. Quando a gente se movimenta, a gente regula as nossas emoções. Então use esse conhecimento a seu favor, a favor do seu filho. Quando seu filho estiver nervoso, faz um desafio para ele ir pulando de um pé só até determinado lugar, para ele dar uns pulos ali no lugar. Isso vai movimentar o corpo, vai ajudá-lo a acalmar as emoções. Tem crianças que preferem ficar sozinhas, né? Relaxando. Então você pode, por exemplo, dizer para o seu filho, filho, você está nervoso, você gostaria de ficar sozinho ou você gostaria da minha companhia? Veja, é muito diferente de você dizer para a criança, agora você está de castigo, vai para o seu quarto. Aqui a criança pode escolher o que vai ser melhor para ela, no sentido de ajudá-la a se regular. Se ficar um tempo sozinha, quieta, for ajudá-la, ótimo, ela pode escolher isso também. Aqui tem o famoso contar até 10, desenhar, ler alguma coisa, que são atividades que também mudam o foco daquela situação da raiva e ajuda a criança a distrair, acalmar e reconectar. Olha que recurso super bacana, gente. Então, continuando aqui, já indo para o final, depois que você disse para o seu filho que o que ele fez com a raiva dele não foi adequado, apresente para ele a roda da raiva e mostre quantas outras possibilidades ele tem para manifestar a raiva de uma maneira adequada. E diga, filho, na próxima vez que eu perceber que você está com raiva, eu vou pegar isso daqui, né? Então, eu já estou te explicando, te apresentando ele hoje. E numa próxima vez eu vou pegar isso daqui para a gente usar. Combinado? O que você acha que de todas essas atividades mais vai te ajudar a se acalmar? Ah, mamãe, eu acho que te dá um abraço, dá uns pulinhos. Então você já deixa isso combinado com ele, né? Ensina ele a fazer a respiração também, inspirando pelo nariz, soltando pela boca, bem lentamente, para ele já tá com isso daqui explicado, porque você não vai explicar isso aqui para ele na hora que ele tá nervoso, que não vai funcionar, né? Ele já tem que conhecer esse recurso para na hora que for necessário, ele mesmo ou você trazer a roda e falar, filho, lembra o que a gente faz com a raiva? Né? Por quê? Você vai ensinar para ele que sentir raiva está ok, mas o que não é correto é machucar a si mesmo ou aos outros. Então a roda da raiva ensina ao seu filho formas alternativas de expressar a raiva que não machuca os outros. Gente, esse treinamento é longo, é difícil, mas depois de repeti-lo várias vezes, o seu filho vai começar a agir de modo correto, sem nem precisar ser lembrado por você, tá bom? Mas a instrução, em conjunto com um bom exemplo seu de como lidar com a raiva de forma madura, vai ajudar seu filho depois de algum tempo. Lembre-se que mesmo crianças pequenas têm toda a capacidade de parar e pensar em vez de machucar alguém com palavras ou com os punhos. Nem sempre eles vão tomar boas decisões, mas quanto mais eles praticarem alternativas que não sejam partir para o ataque, mais forte e capazes eles vão se tornar de agir de maneira equilibrada e respeitosa. E, como eu disse anteriormente, eu ia ter uma novidade no final desse vídeo. E este material que eu apresentei aqui para vocês, a Roda da Raiva, está disponível para compra no site da loja Conexões. Eu vou marcar eles aqui nesse vídeo, vou deixar na legenda para vocês o contato. Loja Conexões, minha parceira, fazendo parte desse movimento de espalhar um olhar mais humano e respeitoso pela infância. Eles têm diversos produtos para te ajudar
a conduzir uma educação mais respeitosa aí em casa. E quem me acompanha aqui pelas redes sociais tem desconto. Então, se você, depois que você visitar lá o site, se você desejar fazer alguma compra, usa o cupom PSICOMARI, tudo junto, PSICOMARI, que você vai ter desconto na sua compra, tá bom? Eu vou deixar, então, na legenda o link da loja e o nome do cupom de desconto. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tenham aprendido muito e que a gente possa criar crianças melhores que nós, que saibam como lidar com a raiva, com a ira, com os momentos de crise. Um beijão para vocês, até a próxima!